Tira o óculos. Ok. Primeiro, começar a enxergar os assuntos mais de longe em vez de mais de perto. Segundo, fazer grupos de estudos com permuta. Terceiro, perder o medo de dizer que uma disciplina não é importante. E quarto, entender de uma vez por todas que essas listas de assuntos que mais caem são inúteis. E eu quero começar por essa aí que é mais importante. Quando você vai no YouTube ou na internet ou em qualquer veículo para procurar uma lista de assuntos que mais caem, que são mais cobrados ou por aí vai, o que você está procurando em essência é como é que eu vou otimizar o meu tempo de estudo, como é que eu vou pegar o meu tempo e render mais nota com essa quantidade que eu tenho. Vou estudar os assuntos que caem mais, mas nem sempre é assim. Por quê? Vamos supor, sistema ABO do sangue. E aí você pensa, porra, se eu estudar sistema ABO eu tô ganhando nota, porque vai cair muito, vai ser cobrado, vai exigir de mim. Então você aprende tudo, você sabe tudo de sistema ABO, chega lá na porra da prova, o Enem te coloca uma questão com uma tabela desse tipo aí. Aí você fica pensando, porra, eu tinha que saber qual era a aglutinina, qual era o aglutinogênio de cada tipo de sangue. Eu estudei para saber. Quando chega no Enem, ele vai me dar isso, essa informação numa tabela. Então o Enem não está separando o cara que estudou do cara que não estudou. Isso para mim é a diferença entre um assunto de conhecimento específico e conhecimento geral. Assim, porra, tem muitos assuntos que você vai encontrar nessas listas que são de conhecimento geral, que são assuntos, por exemplo, programa de saúde. Programa de saúde, em 90% dessas listas você vai encontrar lá, programa de saúde é muito cobrado, ok. Aí você vai para as perguntas do Enem, um bocado é sobre, por exemplo, dengue, sobre, por exemplo, tratamento de lixo e essas coisas que você não precisa ter ido para os livros para saber. Ok, muitas dessas questões vão ser de conhecimento específico. Você tem que saber, por exemplo, das medidas profiláticas para filariose, para, enfim, teníase, cisticercose, várias doenças que não são de conhecimento tão geral assim, mas metade são de conhecimento geral. Então o seu tempo ali de estudo ele não está sendo otimizado. O que você tem que pesquisar de verdade são quais os assuntos cujas questões são de conhecimento específico caem mais. E aí para isso, meu irmão, você tem que olhar de um por um. Eu estou fazendo esse trabalho desgraçado com você, olhando questão por questão, desde a prova de 2009, vou montar um e-book, vai ficar lá disponível no site da mzl.net.br. Grupo de estudo com permuta, o que é isso? Se você olhar 100 artigos que dizem qual é a melhor forma de aprender, os 100 vão lhe dizer que a melhor forma de aprender é ensinando a outra pessoa. E se não for, eu meto meu cu no poste. Ensinar usa todas as áreas do seu cérebro. Então você está criando associações neurais. Tem vídeo aqui no canal falando da importância da associação neural, da ligação entre um neurônio e outro, de áreas diferentes do cérebro e dentro da mesma área para o aprendizado. Então como é essa do grupo de estudos? Você cria um grupo de estudos com pessoas de aptidões diferentes e cada um estuda o assunto que não necessariamente é o seu forte. Por exemplo, eu tenho química como específica, mas eu não sei nada de termoquímica. Então no meu grupo de estudos, o que é que eu vou me propor? Eu vou me propor estudar termoquímica para ensinar a eles. Chega lá no dia, meu grupo de estudos tem 3 pessoas, é o recomendado, certo? 2 não é grupo, é dupla. 3 é bom, 4 ainda vai, a partir de 5 é bagunça. Todo mundo só faz conversar. O grupo de estudos com 3 pessoas. Um ficou responsável por iluminismo, outro ficou responsável por, sei lá, genética, e eu me propus a ensinar eles termoquímica. Eu aprendo termoquímica, no dia eu ensino termoquímica, o outro me ensina genética, o outro me ensina iluminismo, todo mundo aprende e a gente resolve questões juntos. Ensinando, você aprende muito mais. Tem trabalhos científicos que provam que 2 grupos de pessoas separados, o grupo controle e o grupo de teste, a esse grupo disseram, você vai estudar um assunto para no dia tal fazer um teste. E o outro grupo disseram, você vai estudar tal assunto para no dia tal você ensinar a uma pessoa que vai fazer um teste. Esse grupo aqui, ele nem precisou ensinar as pessoas. Quando chegou no dia que foi feito os testes com os 2 grupos, o grupo que estudou pensando que ia ter que ensinar, aprendeu mais. Então, de fato, você não precisa nem ensinar alguém no grupo de estudos. Você só precisa saber que você vai ter que ensinar, você já estuda melhor, você já faz as perguntas certas, os questionamentos certos, as pesquisas certas, enfim. Não ter medo de dizer que um determinado assunto não é importante para você. Vamos lá, eu sou professor de química,
Então eu não vou dizer para você deixar de estudar humanas, porque senão eu vou criar uma disposição com alguns colegas meus. Eu vou dizer para você não estudar química, pronto. Vou usar o exemplo de um aluno fictício que quer fazer direito, por exemplo. Para você que quer fazer direito, ciências da natureza é peso 1 na maioria das universidades do Brasil. E redação deve estar em torno aí do peso 3 a peso 4. Vamos colocar aqui de média peso 3,5 para redação, ok? Eu não quero ficar só falando, eu vou provar para você matematicamente. Então, bora pra história. Pronto. O que eu cheguei aqui foi o seguinte. Ciências da natureza, que tem peso 1, é responsável então por 10% da sua nota. Ó, a gente sabe que os cálculos aqui não estão exatos porque tem TRI, então isso vai variar, mas você vai me dar licença poética, ok? Ciências da natureza é responsável por 10% da sua nota, ok? Química, se a gente considerar que é 1/3 da prova, ou seja, das 45 questões, vai ter em média 15 questões de química, é responsável por 3,33% da sua nota final. E se a gente for generoso e dividir a química em superficialmente 13 assuntos, a gente sabe que é mais, mas eu estou exagerando para beneficiar o valor da química para uma pessoa que vai fazer direito. Então eu vou dividir a química em só 13 assuntos, ok? É safo assumir que cada assunto desses tem aproximadamente 0,25% de impacto na sua nota final. Beleza? Cada um dos 13 assuntos de química, que é uma das 3 disciplinas de um bloco que para você tem peso 1. 0,25% da sua nota final por assunto de química. Agora vamos para a redação. Redação, tendo peso 3,5 em média, redação vai ter para você um impacto de 35% na sua nota final. A gente não vai dividir redação em assuntos, a gente vai dividir redação em blocos de 20 pontos, porque você sabe que a correção é feita por 2 corretores, e aí tira a média, ou seja, a sua nota é múltiplo de 20. Cada conquista que você faz aumenta 20 pontinhos na sua nota. Então, se a redação vai de 0 a 1000, quer dizer que ela tem 50 pequenos blocos de 20 pontos. A gente vai chamar cada bloco desses de um assunto, ok? Se ela contribui em 35% da sua nota final, cada bloco de 20 pontos, ou seja, cada assunto, contribui com 0,7% da sua nota final, o que é quase o triplo da contribuição de um assunto de química, mesmo a gente tendo dividido química por 13 assuntos e redação por 50. Aí agora vamos para a alocação do tempo de estudo, ok? Você vai estudar química, aí você tem aquele assunto do início, né? Tabela periódica, ligações químicas, que você aprende rápido, porra, foda, vai lá, estuda. Mas você tá no fim do ano, aí você tá lá vendo equilíbrio químico, você tá vendo cinética química, você tá vendo pilhas e eletrólises, que são assuntos que requerem um pouco mais da sua atenção. Se você é um aluno padrão de humanas, é normal que você tenha dificuldade nesses assuntos. É comum e é normal, ok? Seu cérebro funciona dessa maneira. Então eu quero assumir aqui, vamos levar em consideração que num estudo de alto rendimento, para um aluno médio comum padrão de humanas aprender do início ao fim equilíbrio químico, por exemplo, você precisa aí de 3 horas. 3 horas para aprender esse assunto inteiro, que é um dos 13 assuntos da química que vão lhe render 0,25% da sua nota final, ok? Agora pegue essas 3 horas e aplique em redação. Ah, professor, mas eu já sou bom em redação. Eu tô tirando, sei lá, meus 840, que é uma boa nota. Não é uma nota excelente, não é uma nota perfeita, não é aquela nota que bota você... uma porra de um caminhão passando. Não é uma nota que coloca você entre aquele 1% da galera que faz o Enem, que tira mais de 900, ok? Entre 900 e 999. Então, se você vai fazer direito e você quer garantir sua vaga, tem que subir sua nota. Tá com 840, mas se dá pra subir, vamos subir. Então, você pega essas 3 horas de estudo, que seriam direcionadas para química, mesmo que distribuídas ao longo da semana, e aplica em redação. Eu não tô falando de fazer redação, eu tô falando de estudar redação, certo? Entender como é que você organiza um argumento, entender a estrutura de uma conclusão, estudar vírgula, estudar regência, concordância, essas coisas que muita gente erra besteirinha e aí vai perdendo 20, 40 pontinhos por besteira. Eu posso garantir para você, por fato, de que em 3 horas de estudo dedicado, uma pessoa consegue tranquilamente subir 100 pontos na nota da redação. De uma lapada só, de uma para outra, 100 pontos. Eu digo isso com certeza porque eu subi 300. E tem aluno meu, de outro, tá aí um print. Esse print foi dessa semana, de um aluno meu que ficava tirando 840 várias vezes e subiu para 940 quando ele parou de fazer redação e começou a estudar redação.
para depois voltar a fazer redação. Então se você sobe 100 pontos na redação, você está subindo 5 blocos de 20 pontos. E cada bloco desse lhe rende 0,7% na sua nota final. Subindo 5 blocos desses, você está subindo 3,5% da sua nota final em 3 horas de estudo, comparado aos 0,25% que você subiria se tivesse pego essas 3 horas e colocado em química. É pego ou é pegado? Coloca aí no comentário se é pego ou se é pegado, eu não sei. Mas enfim, se você comparar 0,25% de impacto na sua nota por hora de estudo de química com os 3,5% de impacto na sua nota final por hora de estudo de redação, você tem que, para um aluno padrão de humanas que vai fazer direito, 1 hora de estudo de redação é 14 vezes mais benéfica do que 1 hora de estudo de química. Então você pode dizer para mim que todas as disciplinas são necessárias, todas as disciplinas são úteis, mas nem todas as disciplinas são importantes, ou pelo menos nem todos os assuntos de cada disciplina é importante. E por último, essa que é a menos importante, mas que me deixa deveras puto. Eu odeio quando um aluno pede para mim: professor, me ensina química ambiental? Eu ensino, eu nunca neguei nada a aluno nenhum. Mas você precisa melhorar o seu mindset, beleza? Desde 2009, não existe mais vestibular tradicional. É Enem, a forma de cobrar é diferente. E o Enem vem mudando de 2009 para cá, porque ele está aprofundando. Só que alguns professores não estão mudando, e a maioria dos alunos também não está mudando. A gente precisa mudar, a gente tem que se adaptar ao Enem. E a gente ainda tem essa forma compartimentada de pensar. A prova de natureza exige física, química e biologia. Mas é prova de natureza, não é prova de física, de química e de biologia. Não é. Aprenda física, aprenda química e aprenda biologia, mas aprenda pra você. Como você assistiu uma série? Porque se eu lhe perguntar alguma coisa sobre, por exemplo, Barney Stinson, de How I Met Your Mother, você vai saber falar. Não porque você estudou e decorou para responder minhas perguntas, mas porque você absorveu aquele conteúdo e pronto. Se você estudar física para fazer uma prova de física, você vai se fuder no Enem. Você tem que estudar física para aprender física, estudar química para aprender química e biologia, a mesma coisa. Porque quando chegar na prova de natureza, você não vai enfrentar apenas questões de física, de química e de biologia. Você vai enfrentar sim questões que são mistura desses assuntos. Pode parecer besteira, pode parecer poesia vazia, não é. A sua nota aumenta drasticamente se você mudar somente a sua visão, seu mindset de estudo, o motivo pelo qual você estuda, o direcionamento do seu estudo, ok? Esses 4 passos, garantia, aumenta a sua nota. Então, até a próxima.